Pois olha, gente, a gente já fez aqui alguns comentários, né? Essa criança linda aqui, infelizmente, foi morta por outras crianças. Menina morre após ser agredida por colegas dentro de escola em Pernambuco. Olha só o que diz a mãe. Não foi só um soco, lógico que não. Ela foi espancada até a morte. É muita violência, gente, para criança. Então a gente vai exibir, né? Essa reportagem é da UOL, ela é a colunista da UOL, a jornalista, e ela é uma das maiores lutadoras, né? A Cristina Fibe, com relação a essa questão da violência contra a mulher. E agora a violência chegando às meninas, o que é uma coisa lamentável. Então eu gostaria de trazer para vocês essa preocupação dessa jornalista, para que a gente possa acompanhar a opinião dela. Quando a série britânica Adolescência estreou, contando o drama de um menino de 13 anos que mata uma colega, provocou um debate mundial sobre o que deve ser feito para prevenir a violência crescente contra meninas, em especial nas escolas. Mas parece que no Brasil a gente ainda não despertou para a urgência desse tema. Existe a impressão para muitos de que é um problema distante. No Reino Unido, o protagonista da série, Stephen Graham, disse ter tido a ideia da produção depois de ler 2 notícias sobre meninos que mataram meninas a facadas. Ele queria entender o que está nos levando como sociedade a tamanho ódio. E a sua pesquisa o despertou para os perigos da machosfera digital. Há um exército de homens adultos por trás do crime que aquele adolescente cometeu. Nessa semana foi enterrada no sertão pernambucano uma menina de 11 anos assassinada brutalmente por colegas de escola. A gente sabe o nome dela, Alícia Valentina Lima dos Santos Silva. A gente não sabe os nomes de quem a matou. O boletim de ocorrência afirma que a Alícia foi agredida por 4 meninos e uma menina e registra que a vítima se recusou a ficar com um deles. O atestado de óbito afirma que ela morreu por causa de um traumatismo craniano. Ou seja, ela levou 1 ou mais golpes fatais na cabeça. O debate inicial na imprensa era se os agressores teriam a idade mínima, 12 anos, para serem punidos. Anteontem, um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil suspeito de ser um dos responsáveis pelo assassinato. Alícia Valentina não foi morta porque disse não a um garoto. Ela foi morta porque na sua escola e no seu círculo social existem meninos que foram ensinados que as meninas devem se submeter a eles, que reagem com violência quando são contrariados, rejeitados ou questionados por garotas. Onde é que meninos tão jovens estão aprendendo a ter tanta raiva do gênero oposto? Há algumas respostas possíveis e é para elas que a memória de Alícia precisa apontar. Os homens estão sendo obrigados a se readaptar a uma era em que as mulheres têm voz, depois de 2000 anos caladas, como disse ontem a ministra Carmen Lúcia no voto que condenou Jair Bolsonaro. A gente passou por uma década de movimentos contra a violência sexual em série, e o resultado disso foi, além de uma geração de meninas que aprendeu a dizer não e denunciar, um séquito de homens contra-atacando as vítimas, tentando de qualquer jeito manter o privilégio de violentar. A estrutura que sustenta essa tropa misógina passa por jogos online, por extremismo político, pela conivência das redes sociais e pela falta de educação antimachista nas escolas e em casa. Todos esses pilares são responsáveis pela morte da Alícia. O olhar para esse crime precisa ser coletivo, porque o seu caso não é isolado e não vai ser o último. Então, esse caso, né, como eu falei antes, isso aí reacende, né, mostra a vulnerabilidade das nossas crianças, né, que muitas das vezes estão expostas, né, nas redes sociais, no ciclo social ali de pessoas que estão ao redor dela e que levam crianças a matarem criança. E esse caso tem que ser levado a sério. O problema do Brasil é esse, porque quando um assunto desse estoura, muitas das vezes já é tarde demais. Por exemplo, o caso do Ítalo Santos. Esse tipo de exploração, né, de adolescente já acontecia há muito tempo, mas só veio à tona agora, né, depois da denúncia do Felca.
a mesma coisa com esse assunto. Eu acredito que não seja um caso isolado. Então, está na hora do Brasil, né, ligar, né, o alerta para esse tipo de situação, porque senão vai aparecer outros casos, vai ter outro tipo de violência, e o pior, a violência está chegando a crianças, porque uma pessoa que tem 11 anos, para mim é uma criança ainda, né? É uma criança, com 11 anos é uma criança. Você já pensou o que é uma mãe, um pai mandar uma filha de 11 anos de idade para um colégio e recebê-la morta, espancada até a morte, pelos colegas? E agora esses colegas, como é a casa deles? Quem são os pais? Como foram educados? Né? O acesso que você é responsável. Hoje em dia, as redes sociais, eu não quero nem culpar nem tanto as redes sociais. A rede social, a criança só vai ter acesso a ter todo esse ódio se ele for criado num ambiente que faça com que ele se desenvolva dessa forma. É verdade, né? É o meio que leva o adolescente, a criança, a fazer essas barbáries, né? É o tipo de educação que recebe, educação não, né? O tipo de ensinamento que recebe em casa, porque se uma criança ela vive nas redes sociais, cadê os pais dela, né? Mas é isso aí, gente. Infelizmente, existe todo esse problema no mundo que a gente vive, né? Mas a gente tem que encarar, né? Não tem outra forma. A gente tem que debater, né? Tem que ver a opinião da jornalista dessa é importantíssima. Ela está tentando e a gente quer contribuir, que mais gente veja o vídeo dela, que mais gente procure conhecer o trabalho dela, que principalmente as mulheres, né? É muito importante o trabalho dela. Defesa, né? Denúncia desse estado de coisa que vive no Brasil. Se nós somos hoje um dos países mais violentos com questão de gênero, como é que a gente pode ter esperança de melhorar se já esse ódio, essa violência está sendo infundido das crianças? É verdade, né? E é um assunto que é sempre bom a gente trazer, né, aqui para as pessoas ficarem conscientes, né, para os pais, para os responsáveis, né, ficar atento às suas crianças, né, seja na escola, seja no círculo de amigos, né, porque muitas das vezes os filhos, as crianças são influenciados a fazer várias coisas, né. Tem vários desafios na internet que muitas das vezes pede para adolescente se automutilar, né. Teve um bem famoso aqui que uma adolescente, né, ela cheirou pimenta, né. Até hoje ela se encontra num estado crítico aí de saúde. Em Brasília cheirou desodorante e morreu de 8 anos, né? Essa foi no TikTok.